Os alcanos, compostos de carbono e hidrogênio que apresentam apenas simples ligações entre carbonos, também são chamados de parafinas. Sim, aquela que o pessoal passa na prancha de surf, que faz velinha. Isso se deve à sua baixa afinidade com outros elementos. Parafina vem do latim parum affinis. Eu me chamo Rodrigo Artuso e te convido. Bora aprender química? Bora lá então, galera! Essa é a nossa aula de número 2. Agora a gente começa a falar realmente das reações orgânicas, mas eu preciso que você tenha o conhecimento da nossa aula de número 1, falando sobre a ruptura das ligações químicas, beleza? E olha só, essa aula de número 2, nós vamos falar sobre as reações de substituição. O nome já diz, eu vou trocar alguma coisa por outra, beleza? E essa substituição primeiro acontecendo em alcanos. Devido à baixa reatividade dos alcanos, nós vamos ter reações radicalares acontecendo, então através de radicais, que a gente viu ali na aula de número 1, beleza? Primeira reação de substituição que acontece em alcanos. Halogenação, adição de um halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Mas rapidinho, você vai perceber que na maior parte das questões, quem vai aparecer é o cloro, Cl2, e o bromo, Br2. Por que não vai aparecer nem o flúor, nem o iodo? Porque o flúor, ele vai ter uma reação muito exotérmica, muito rápida, muito difícil de acontecer, e o iodo muito endotérmica, e aí demoraria muito, é mais difícil de acontecer, beleza? Então por isso que você vai ver as questões abordando principalmente o Cl2 e o Br2. Beleza. Galera, para ficar mais fácil aqui no quadro, para você entender, olha só, eu fiz flechinhas de duas cores, as amarelas e as vermelhas. As vermelhas é a primeira etapa que vai acontecer, que vai ser a quebra homolítica do cloro ou do bromo na presença de luz ou calor. Então eu vou ter essa quebra homolítica onde cada cloro vai pegar um elétron para ele. Beleza? A segunda etapa, essa eu fiz em amarelo para você, que é o seguinte, o cloro já radicalar, ele vem e fica com o hidrogênio, e fica com o elétron do hidrogênio formando quem? O nosso HCl. Você entendeu a ideia? Então olha só, Rodrigo, não sei se eu entendi. Olha aqui, ó. Este elétron do hidrogênio e este elétron do cloro que se formou radical vão se encontrar aqui no meio, por isso que eu fiz duas semiflechas, um elétron de cada um, formando esta ligação HCl. E aqui embaixo, olha só, o outro cloro radicalar se encontra agora com o radical do carbono, formando esta ligação carbono-cloro. Show? Muito cuidado com isso. Então o que vai acontecer? O que aconteceu? Eu substituí um hidrogênio por um cloro. Pronto. Tranquilo, super rápido, super fácil. O que você tem que tomar cuidado? Que neste exemplo eu usei apenas um carbono. E se eu tiver cadeias com mais carbonos? Vou te lembrar, o carbono terciário, atenção, o carbono terciário, ele vai ter uma estabilidade maior que o carbono secundário, que é maior que o carbono primário. O que isso significa? Que as substituições radicalares vão acontecer muito mais facilmente em carbonos terciários. Ah, Rodrigo, faz um exemplo? Faço. Pediu exemplo? Tá aqui, ó. Trouxe o exemplo pra gente então. Só que agora eu trouxe o butano para a gente fazer o exemplo. E o butano, rapidinho, ó, ele vai ter 4 carbonos. Este primeiro carbono aqui, ó, ele é um carbono primário. Rodrigo, como é que eu sei mesmo? Ele está ligado a apenas um carbono, tem um carbono vizinho. O carbono do lado, ele já é um carbono secundário, certo? Por quê? Porque tem 2 carbonos vizinhos, secundário e primário. Não tem carbono terciário. Então, onde vai acontecer mais a substituição? No secundário para depois no primário. E aí eu fiz a brincadeira aqui, ó, no meio com luz e calor, eu vou ter primeiro a formação do radical do cloro e eu vou ter a substituição pelo hidrogênio.
ou do carbono primário ou do carbono secundário. E aí que é um ponto interessante, porque eu posso ter a formação dos dois produtos, se eu substituir em um carbono primário e se eu substituir no carbono secundário. Rodrigo vai formar os dois? Sim, mas a probabilidade de acontecer a reação experimentalmente é a de formar a substituição no carbono secundário. Então, em muitas questões, eles vão perguntar qual é o produto majoritário da reação. É aquele que a substituição acontece no terciário ou no secundário e, por último, no primário. Então, se eu fosse analisar aqui com vocês, quem seria o meu produto principal da orgânica? Seria a substituição acontecendo no carbono secundário. Pode acontecer no primário? Pode, mas é menos. Tá? E aqui o produto que não é orgânico da inorgânica, o HCl. Não se assuste se em algumas questões você encontrar ou não encontrar o HCl. Encontrar ou não encontrar o HCl, eles omitem em alguns momentos. Beleza? Além da halogenação, a substituição com o cloro e o bromo principalmente, a gente vai ter a substituição por nitração e sulfonação, que a gente vai ver já já nos próximos quadros aí. Você nem percebeu, mas eu já troquei de quadro para a gente falar um pouquinho da nitração. A ideia é bem parecida, galera, tá? Só que aqui, ó, a nitração eu vou ter a reação com o ácido nítrico, que é o HNO3, mas que vai aparecer para vocês assim, ó, HONO2. Tá? Então na orgânica pode aparecer assim para você para facilitar a nossa vida. Porque daí o que vai acontecer? A gente vai ter a reação acontecendo, a troca de um hidrogênio pelo NO2. Esse hidrogênio que vai ser trocado segue a nossa ordem de estabilidade. Então a troca vai acontecer principalmente num carbono que terciário. Então eu vou ter aqui a substituição do carbono primário, veja, era CH3, virou CH2NO2, e o produto aqui, CH2, era CH2, virou CHNO2. Então eu fiz a troca no carbono primário e a troca no carbono secundário, beleza? Formando água, porque o hidrogênio que sai da molécula do alcano vai se ligar ao OH aqui do ácido, e aí a gente vai ter a formação de uma molécula de água. Se eu fosse te perguntar assim, ó, lindos e lindas, quem que é o meu produto majoritário aqui? A substituição acontecendo no carbono primário ou a substituição acontecendo no carbono secundário? Você vai me falar, Rodrigo, é aquela que acontece no carbono que? Secundário. Por isso, galera, que muitas vezes você vai pegar questões e os exercícios não vão nem mostrar esse como produto, vão mostrar apenas o produto majoritário e a água, beleza? Então toma cuidado com isso, por favor. Você conhece o que é correto, sabe que vai formar os outros produtos, mas também sabe que eu tenho aqueles que vão ser formados em maior quantidade. Além da nitração, tem a sulfonação neste próximo quadro. E como um passe de mágica, aqui está o nosso terceiro caso de substituição em alcanos, a sulfonação, beleza? Que vai ser a substituição usando ácido sulfúrico H2SO4, que em algumas questões vai aparecer para você assim, ó, HOSO3H. Beleza? Veremos isso em outros vídeos, mas você vai lembrar que se aparecer o H2SO4, você pode interpretar deste jeito. O que vai acontecer? A troca do hidrogênio pelo SO3H. Pode acontecer no carbono primário, secundário, terciário. Qual que vai acontecer preferencialmente? No terciário, beleza? Então aqui, ó, eu trouxe a mesma brincadeira só pra gente ter certeza que a gente entendeu. Vale para nitração, vale para halogenação, vale para sulfonação. Você pegou a questão, está falando de uma substituição ou alguma coisa do tipo, a gente vai ter a troca de um hidrogênio por SO3H. Trocou o carbono primário, veja, era CH3, virou CH2SO3H e trocou no carbono secundário. E eu pergunto, lindos ou lindas, é a última vez que eu te pergunto isso, qual vai ser o produto majoritário aqui nesta brincadeira? O substituído no primário ou no secundário?
Bom, se tivesse um terciário, a resposta seria no terciário, mas como não tem, só tem secundário e primário, a substituição vai acontecer em maior quantidade no secundário. Então, este no meio é o meu produto principal. E assim como na nitração, eu vou produzir água nesta minha reação. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula de número 2, falando da substituição nos alcanos. Na nossa aula de número 3, a substituição agora nos aromáticos, uma questão muito bacana que pode aparecer aí para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau! E aí, curtiu essa nossa aula? Deixa o teu joinha aí, se inscreve, vamos apoiar esse projeto do Professor Gui, para cima e para frente sempre. Tchau, tchau!